Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aula de artes e ensino religioso. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é uma data que comemoramos aqui no Brasil, né? Faz parte do nosso calendário brasileiro. Você sabe qual é essa data? Vamos pensar? É semana que vem esse feriado. Então, olha só, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre dia 7 de setembro. Você conhece um pouquinho dessa história? Então eu vou te contar. Vem comigo! Essa história começa quando os portugueses resolveram navegar. Eles começaram a navegar à procura de especiarias. Eles iam para a Índia. Só que de repente em alto mar aconteceu aquela grande tempestade em alto mar. E aí o barco virou. Eles acreditavam que estavam indo para a Índia. Mas de repente eles chegaram numa terra que até então eles não conheciam. Sabe qual era essa terra? O nosso querido e amado Brasil, né? Chegaram aqui no Brasil e começaram a explorar todas as riquezas que tínhamos aqui no Brasil. Aí o tempo foi passando e aí Portugal enviou um rei e uma rainha para ficar aqui no Brasil e tomar de conta de toda a riqueza que tinha por aqui. Só que um belo dia, o rei e a rainha precisou voltar para Portugal. Só que eles deixaram aqui um príncipe para ficar no lugar do rei e da rainha e tomar de conta dessa riqueza brasileira, que foi Dom Pedro I. Dom Pedro I ficou por aqui e ele gostava muito do nosso país. Ele amava explorar as nossas terras, as nossas riquezas, as nossas plantas, os nossos animais. E ele gostava muito do Brasil. Ele conquistou, ele adquiriu um amor muito grande pelo nosso Brasil. Aí, um belo dia, chegou uma carta, quando ele estava às margens do rio Ipiranga. E aí ele leu a carta. Dom Pedro, você precisa voltar agora mesmo para Portugal. Dom Pedro não gostou dessa ideia. Mas eu não quero voltar para Portugal. Eu quero ficar aqui e constituir minha família aqui no Brasil. Eu não vou voltar para Portugal. Até então, o Brasil era colônia de Portugal. Ou seja, toda a riqueza do Brasil era enviada para Portugal. E Dom Pedro viu que o Brasil tinha um grande potencial, grandes riquezas. Dom Pedro, vou voltar para Portugal não. O que eu vou fazer? Já sei, vou declarar essa terra independente. E aí ele tira a sua espada e proclama aí a independência do Brasil. Ou seja, a partir desse momento, ele não vai ser mais colônia de Portugal. Ele passa a ser um país independente e todas as suas riquezas continuam no Brasil. Ou seja, nós íamos nos desenvolver, a riqueza ia continuar no país, não seria mais enviada para Portugal. Gente, tem uma pintura que retrata bem esse desenho, essa cena, né? Que é uma pintura de Pedro Américo. Ele fez uma pintura onde Dom Pedro, em cima do seu cavalo branco, todo cheio de pose, né? E aí ele retrata isso aí. Eu vou deixar a pintura aqui para vocês. E isso, gente, é um pouquinho da história do nosso Brasil. E por isso que nós comemoramos o dia 7 de setembro. A nossa escola preparou um projeto. Fique atento, nós estamos dando início a esse projeto agora nessa semana. Então fique atento às atividades que serão feitas na sala e algumas atividades que podem ser enviadas para casa, dependendo do seu professor, tá? O projeto que nós vamos trabalhar agora é todo sobre o Brasil. Você já viu o tamanho do Brasil? Gente, é enorme. Se você olhar aqui no globo, no mapa, o nosso Brasil é enorme, tem uma riqueza fantástica. Mas você conhece o Brasil? Você conhece os estados brasileiros? Não? Então vamos conhecer. Esse projeto foi desenvolvido justamente para você entender e conhecer um pouco mais sobre o seu Brasil. Gente, nós temos tantas riquezas, tantas coisas maravilhosas. Sabia que nós temos 4 símbolos brasileiros? Você sabe quais são eles? Eu não vou te contar. Eu vou deixar para a sua professora contar na sua sala de aula. Presta atenção, hein? Ela vai falar para você lá quais são os 4 símbolos brasileiros. Nós temos também as 5 regiões do Brasil. Sabia? Nós temos Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São 5 as regiões do nosso país.
E é muito interessante você saber um pouquinho mais. Tem lugar que tem praia, tem lugar que tem sertão, né? Tem a caatinga, nós temos aí uma riqueza de vegetação maravilhosa, uma riqueza de rios, de oceanos, de lagos. Tudo isso encontra-se aqui no nosso Brasil, que você vai ter o prazer de conhecer. Ah, sabe do que mais nós temos? Nós temos o sistema monetário brasileiro. Palavra difícil, né? Sistema monetário brasileiro. Alguém sabe o que é? Não? Eu vou contar. Eu acho que todo mundo tem, já viu ou usa. Talvez o nome foi um pouquinho difícil. Sabe o que é? Dinheiro, gente! Todo mundo tem dinheiro. Você usa o dinheiro para quê? Para gastar, para fazer compra. E qual é o nome da nossa moeda? A nossa moeda é o real, né? Nós temos o real em cédulas e nós temos o real em moedas. E aí vai ter a quantidade, né? Cada cédula vai ter o seu valor, cada moeda vai ter o seu valor. As moedas representando os centavos e as cédulas representando os reais. Que tal? Conhecer um pouquinho mais. Sabe o que mais que nós temos? Nós temos uma política. Nós temos uma política no nosso Brasil. Nós temos um presidente da República. Você conhece o presidente? Jair Messias Bolsonaro. Ele é o presidente, ou seja, o chefe de toda a nação brasileira. E aí nós temos as regiões do nosso Brasil, né? Nós temos aqui no Centro-Oeste o nosso governador que governa o estado do Centro-Oeste. Ou seja, quem é o nosso governador, gente? Você sabe? Não? Pois é, eu vou te contar então. O governador do nosso estado é o Ronaldo Caiado. Que tal? E aí nós temos também o nosso prefeito, que governa o nosso município. Sabe o nome dele? Foi eleito através de votação, gente. Todos eles são eleitos através do voto, viu? Que é a partir dos 16 anos, quando é um voto facultativo, né? E a partir dos 18, que passa a ser o voto obrigatório. Pois é, o prefeito do nosso município, ou seja, do município de Valparaíso, é o Pablo Mossoró, gente. São eles os responsáveis por organizar e manter a ordem no nosso país, tá? Eles são os chefes, ou seja, nós temos o chefe da nação, o chefe do estado e o chefe do município, beleza? Temos mais curiosidades nesse projeto. Você sabia que cada estado, cada região do Brasil tem uma comida típica? Pois é, gente, são deliciosas. E sabia que cada estado também vai ter uma forma de falar diferente? Por exemplo, quem é que conhece aí macaxeira? Você sabe o que é uma macaxeira? E o aipim? E aí? De qual estado, de qual região do Brasil é essas palavras? Ou essa fruta, ou essa verdura? Apocã, alguém sabe? Mexerica. Então, isso faz parte do que a gente chama de regionalismo. Cada região tem a sua própria identidade. Fala um pouquinho sobre a sua própria língua, a sua própria forma de falar, tá? E aí, nós vamos desenvolver também os pratos típicos, né, gente? Vamos estudar um pouquinho sobre eles. E temos também, o que a gente não poderia deixar de falar, as datas comemorativas, ou seja, aquelas datas que ficam marcadas diferente no calendário. Que tal dar uma olhadinha aqui? Esse mês de setembro, dia 7 de setembro, por exemplo, é uma data que nós estamos comemorando e que faz parte do nosso calendário. Ou seja, são as datas dos feriados nacionais, né? Nós temos aí os feriados nacionais. Então, galerinha, presta atenção que a sua professora vai estar trabalhando na sala de aula os temas que nós abordamos aqui. E se liga, hein? Tem tarefinha, é para você aprender. Então vai ter aquelas tarefinhas que serão realizadas na sala de aula e vai ter as tarefinhas que serão realizadas em casa também, viu? Fique atento! E agora é a hora mais divertida e mais gostosa da nossa aula. A hora da atividade relacionada à nossa aula de hoje, beleza? Então, olha só, aqui nós temos a atividade da educação do ensino fundamental, tá? Aqui a gente já colocou para vocês os símbolos nacionais da pátria, tá? Que nós temos aí 4 símbolos, já tá aqui para vocês. E aqui sobre o dia 7 de setembro. Aqui é uma oportunidade de você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa bandeira. Inclusive, ela tá aqui de fundo para vocês,
né? Então fica a dica aí na hora de responder aqui quais são as cores da nossa bandeira, tá? E essa atividade é para a educação infantil. Também tem os símbolos da pátria, tá? E as crianças que da educação infantil, que é um pouquinho menor, que são mais pequenininhos, eles vão pintar a nossa bandeira nacional, tá? Então, crianças, ó, a bandeira tá bem aqui. Nós temos o verde, o amarelo, o azul e o lema, né, que é branco, tá bom? Então, pinte, capricha, faça bem bonito. E espero as atividades na nossa sala de aula, tá bom? Mostre para sua professora como que você fez a sua tarefinha. E crianças, para encerrar a nossa aula, eu vou deixar para vocês aqui a seguinte dica. Esse mês de setembro, a partir do dia 13, nós vamos voltar com as aulas presenciais de segunda a sexta. Ou seja, esse vídeo é o nosso último vídeo, porque a partir do dia 13 você vai estar aqui na sala de aula e vai poder assistir essa aula presencialmente. Ou seja, segunda a sexta-feira nós teremos aula. Então, crianças, esse é o nosso último vídeo do ano, né? Esperamos que assim seja, né? Se tudo der certo, tá bom? Esperamos que tudo dê certo, que vocês se protejam, até porque nós vamos voltar, mas temos que manter os cuidados, tá, crianças? A máscara no nariz, né? Tampando a boca, não é máscara no queixo, não é máscara de brinco. Então, assim, gente, vamos nos policiar com os cuidados que nós ainda precisamos ter, tá bom? Principalmente na sala de aula, para que a gente não venha ter nenhum contratempo aí quando a gente retornar todos os dias, tá bom? Então, gente, fica o meu abraço, beijo. Tia Sâmia tá aqui gravando, a tia Marta também deixa o beijo para vocês, um abraço, tá? E nos encontramos agora na próxima aula de artes, na própria sala de aula, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês e ó, beijão!